Espírito vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. Abre os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Bom dia, graça e paz. É com muita alegria que começamos a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 18 de outubro de 2020. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos estudar a Sua Palavra através desses canais da internet. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, aquiete o seu coração e vamos buscar a face do Senhor. Senhor, obrigado pela manhã deste dia. Obrigado pela Tua graça que se renova sobre nós. Obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós.
ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Obrigado pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é aquele que ilumina as nossas mentes e nos faz entender os mistérios da Tua Palavra. E nós rogamos, Senhor, que na manhã deste domingo não seja diferente, que em nome de Jesus o Senhor venha operar com eficácia na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida deste amigo que nos assiste. Permita, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de encontro com o Senhor, uma manhã de renovo, uma manhã de despertamento espiritual, uma manhã de salvação. Visita as casas, as famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre a vida de cada família, de cada pessoa que nos assiste nesta hora. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto sempre de começar as nossas aulas fazendo aquele retrospecto e nos situando no nosso plano de estudos. A nossa igreja, nesse ano de 2020, ela adotou um tema. E o tema de 2020 é tempo de aprofundar raízes e de frutificação. Tenho dito para os irmãos que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos crentes bem enraizados, tenhamos raízes profundas, que não nos deixemos abalar por qualquer vento, por qualquer acidente natural, viu? E que, consequentemente, tendo raízes profundas, nós venhamos a frutificar, sejamos uma árvore frondosa, bonita, frutífera, para a glória e honra do nome dele. Esse é o tema anual da nossa igreja. Na nossa escola dominical, nós temos estudado nas últimas semanas o Espírito Santo. A temática da escola dominical tem sido o Espírito Santo e você. E hoje nós estaremos ministrando o 15º estudo. É o último estudo da série sobre o Espírito Santo. E nós vamos estar falando sobre avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Quando nós falamos em avivamento espiritual, é interessante como que esse termo pode ser sinônimo de confusão e de divisão. Você já parou para pensar? Para muitas pessoas, esse termo denota um movimento litúrgico, agitado, encontros marcados pelo emocionalismo exacerbado. Para muitos, isso significa avivamento espiritual, né? Para outros, né, nós podemos ver que esse termo passou a ser um termo diferenciador de crentes e igrejas. Existem os avivados e existem os não avivados. E eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista bíblico, não é nada disso que o Senhor deseja para as nossas vidas como crentes e como igrejas. E eu quero, no primeiro ponto da nossa lição, estar abordando o que é avivamento espiritual. E eu quero mostrar para vocês o que é avivamento, primeiramente mostrando o que não é avivamento espiritual. Então, avivamento, em primeiro lugar, avivamento não é um programa agendado pela igreja. É muito comum ouvirmos campanhas, carros de som passando, grande culto de avivamento espiritual. Veja bem, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que avivamento não é a ação da igreja, mas é a ação de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que avivamento é obra soberana do Espírito Santo do Senhor. A igreja, ela pode buscar o avivamento. A igreja, ela pode preparar o caminho para a chegada do avivamento. Mas a igreja, ela não promove o avivamento.
E como que a igreja ela pode buscar o avivamento? Como que a igreja pode preparar o caminho para o avivamento? Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos aqui nesse texto uma descrição de como a igreja pode preparar o caminho para a chegada de um avivamento. É quando o povo de Deus se humilha, ora, se converte dos seus maus caminhos, busca a face do Senhor. Desta maneira a igreja o crente está preparando o caminho para o avivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, nós temos visto aqui que avivamento não é um programa agendado pela igreja. A igreja não promove, mas a igreja busca e a igreja prepara o caminho para que o Senhor soberanamente venha realizar o avivamento espiritual. Em segundo lugar, nós podemos aqui afirmar que avivamento não é mudança doutrinária. Nós podemos ver também que há muitos hoje que querem descartar, desprezar a doutrina na busca do avivamento. Há muita gente hoje que desqualifica o ensino, acham que o ensino divide, que o ensino ele prejudica. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da igreja cristã. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, nós vamos ver lá em Atos que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. E as nossas doutrinas, elas estão fundamentadas no ensino dos apóstolos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz o quê? Abre aspas. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fecha aspas. A figura aqui é a figura de um edifício, de um templo. Jesus é a pedra angular, é o alicerce da igreja. Os apóstolos representam aqui o fundamento que vem em cima. E nós estamos sendo edificados sobre Cristo e o ensino dos apóstolos. É a doutrina. Não tem como mudar isso, não tem como desprezar isso. Quando estudamos a história dos avivamentos espirituais, podemos ver que todo avivamento espiritual, ele está fundamentado na palavra de Deus. Há uma redescoberta do livro da lei, da palavra, viu? Há uma volta ao ensino. Então não tem como você desprezar a doutrina. Eu preciso dizer que quem bate nessa tecla está agindo com profunda ignorância espiritual. Em terceiro lugar, avivamento não é mudança litúrgica, não é mudança de forma de culto. Não tem nada a ver forma de culto com o avivamento espiritual. Nós temos as nossas preferências. Alguns preferem um culto mais tradicional, outros não, viu? Avivamento não tem nada a ver com cantar mais ou cantar menos. Não tem a ver com o ritmo de música. Avivamento não tem nada a ver com luzes coloridas no culto, ou não ter luzes coloridas no culto.
Irmãos, vejam bem, tudo isso é forma. Tudo isso é formalidade. É exterior. Avivamento é algo que Deus opera no nosso interior e vem de dentro para fora. Não adianta nós maquiarmos muito as coisas se não há vida lá dentro. Vida lá dentro. Me permitam um exemplo grotesco, mas as empresas funerárias maquiam muito bem o defunto. E as pessoas chegam para o defunto e dizem, ele está bonitinho, mas não tem vida. Não tem vida. E a gente usa muita maquiagem. A gente se deixa impressionar por demais pelo exterior. E o Senhor, Ele deseja operar uma obra que vem de dentro e se projeta para fora. Quando olhamos para os cultos nos dias do profeta Amós, nós podemos constatar que os cultos eram bonitos, eram empolgantes. E o que o Senhor disse acerca dos cultos nos dias do profeta Amós? Acompanhe comigo. Amós, capítulo 5, verso 21 ao verso 23, e eu leio na Nova Versão Internacional. O que diz? Abre aspas. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Fecha aspas. Por que essa palavra dura da parte do nosso Deus? Porque não vinha de dentro. Era só forma. Era só para manter um ritual. A vida estava divorciada do culto. Havia o secular e o sagrado. As pessoas faziam diferença. Era uma vida no culto, no templo, e era outra vida fora da igreja. Havia uma dicotomia. Irmãos, não existe isso. A vida cristã é algo prático. Às vezes as pessoas chegam no culto, levantam as mãos, choram na presença de Deus e cá fora vivem como se fossem descrentes. O Senhor diz àquela geração do profeta Amós, o Senhor diz a mim, diz a você, que Ele odeia isso, que era melhor parar com tudo. Ele não tem prazer. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que conhece a verdade do nosso íntimo. Agora, quando a coisa flui de dentro, o Senhor se agrada. Olha a experiência do salmista Davi, no Salmo 40, verso 2, verso 3, o salmista diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Fecha aspas. Vejam vocês, ele está dando testemunho da mudança, da obra de Deus na sua vida. E ele vai dizer que o cântico que ele entoa é decorrente da obra de Deus, do agir de Deus no seu coração. O seu cântico é um cântico espontâneo. E o desejo dele é de contagiar as pessoas com a mensagem do Senhor, para que pessoas venham a crer, venham a temer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam vocês aqui que avivamento não é mudança litúrgica, não tem nada a ver com um culto mais animado ou menos animado, viu? O que Deus deseja é que o nosso culto seja um culto verdadeiro, que seja em espírito e em verdade,
que o Senhor encontre verdadeiramente em nós verdadeiros adoradores. E em quarto lugar, nós podemos aqui afirmar que avivamento não é ênfase carismática. Não é ênfase carismática. Nós podemos ver hoje muitas pessoas limitando a obra do avivamento a milagres, a curas, a exorcismo. Veja bem, isso pode acontecer. E isso aconteceu na história de vários avivamentos. Em alguns avivamentos. Veja, nós vamos tratar isso depois. O modo como Deus age difere de avivamento para avivamento, de época para época. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o exemplo do profeta João Batista. O Senhor Jesus afirmou que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher. O maior. João Batista foi um homem que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Antes de nascer, João Batista já era um homem cheio do Espírito Santo. Mas quando nós lemos a história de João Batista, nós podemos ver que João Batista não operou nenhum sinal, nenhum milagre. E o Senhor Jesus vai nos dizer que dentre os nascidos de mulher, ele foi o maior. Veja bem, irmãos, é muito importante que nós tenhamos em nossas mentes que milagres, curas, são sinais que ocorrem como ferramentas para enfatizar algo maior, conforme é o propósito de nosso Deus. Vejam que o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele vai falar dos milagres, dos sinais operados pelo nosso Senhor Jesus. João, capítulo 20, verso 30 e 31. O texto bíblico nos diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não caberiam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que João está enfatizando aqui? Que esses sinais, eles foram realizados e eles foram relatados no seu evangelho para enfatizar algo maior, para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, para que as pessoas venham a crer nele como Messias, como Salvador, como Senhor. Essa é a ênfase. A ênfase não está no sinal. O sinal é o acréscimo, é o plus de Deus, para que as pessoas venham crer. Então são ferramentas os sinais, os milagres. Viu? E toda vez, irmãos, que nós enfatizamos uma verdade em detrimento de outra verdade, nós produzimos distorções da verdade de Deus. E o que a gente pode ver hoje, em muitos lugares, são distorções. O Senhor opera sinais. O Senhor opera maravilhas. Mas esses sinais e essas maravilhas, né, são meios de Deus autenticar a mensagem, de nos chamar a atenção para Ele, para nos levar à adoração dEle e não vivermos em busca de sinais. Há muita gente hoje que corre mais atrás de sinais do que de santidade. Então tudo isso aí, né, representa o que não é avivamento espiritual, são distorções que ocorrem em nossos dias. Mas o que seria avivamento? De uma forma positiva, o que é avivamento espiritual? E eu quero trabalhar com vocês uma definição de Robert Coleman, que diz o seguinte, abre aspas: a ideia básica de avivamento
é sempre o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. De acordo com a história da redenção, o avivamento pode ser visto como uma obra diferente e soberana de Deus, em que ele visita seu povo, restaurando, reanimando, liberando para a plenitude da sua bênção. Glória a Deus! O que a gente pode ver aqui? Que avivamento é um retorno do povo de Deus. É um retorno à origem, à natureza. É o Senhor visitando o seu povo, trazendo restauração, trazendo ânimo, trazendo vida, levando o seu povo a viver a plenitude da bênção. O povo está distante, o povo está divorciado daquilo que é o propósito de Deus. E o Senhor intervém na história e traz o seu povo de volta. Então nós podemos dizer que avivamento é um retorno à simplicidade, é um retorno às origens, é um retorno à essência de Deus. Louvado seja Deus. Essa é a definição de Robert Coleman. Em segundo lugar, uma outra definição, e essa de Charles Finney, ele diz assim: é a revivificação do primeiro amor dos crentes, resultando no despertamento e na conversão dos pecadores a Deus. Viram? Então, o que é um avivamento, segundo Finney? É uma volta do primeiro amor, é um despertamento espiritual, é o Senhor agindo no coração dos não crentes. Muitas vidas se convertem como consequência da visitação de Deus. Ou uma terceira definição, e agora de Moody. E Moody diz o seguinte, que avivamento é menos tambor e mais choro aos pés da cruz. É menos tambor, é menos movimento, é menos emocionalismo, é menos barulho e mais choro, é quebrantamento na presença do Senhor. Isso é avivamento segundo Moody. No segundo ponto da nossa lição, eu quero colocar para os irmãos exemplos bíblicos, exemplos escriturísticos de avivamento espiritual. E nós temos na Bíblia Sagrada a história de vários avivamentos. Eu quero destacar alguns. E ao destacar esses avivamentos na palavra de Deus, nós queremos ver a essência do avivamento, de todo verdadeiro avivamento, e as formas dos avivamentos. Vamos ver? Em primeiro lugar, o primeiro exemplo que quero dar para vocês é do avivamento que ocorreu nos dias do profeta Samuel. Nos dias do profeta Samuel. Alguns anos antes desse avivamento, devido ao pecado dos israelitas, eles sofreram uma derrota vergonhosa em relação aos filisteus. E, como consequência, a Arca da Aliança foi roubada. O sacerdote Eli faleceu, os filhos do sacerdote Eli faleceram, a nora do sacerdote Eli precocemente deu à luz e, diante daquela tragédia, batizou o filho de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Icabode. E depois que a criança nasceu, ela também morreu. Veja, a diaconisa Débora, na última terça-feira, fez uma explanação em nossa reunião de oração sobre esse acontecimento. E lá em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 2 ao verso 4, a palavra de Deus assim registra. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo:
se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O que a gente vê aqui nesse texto? É um exemplo de um avivamento. Por causa do pecado, sofreram a derrota, a arca foi roubada pelos filisteus, né? O Senhor operou maravilhas lá no meio dos filisteus, porque a arca, quando roubada, foi levada para o templo de Dagon. Era uma maneira deles dizerem que o Deus Dagon era maior do que o Deus dos filisteus. E quando os filisteus chegaram no dia seguinte, Dagon estava caído diante da arca. É uma história interessante, vale a pena você estudar, viu? E depois pragas, úlceras, né, tomaram conta dos filisteus e eles já não queriam mais a arca, eles abandonaram a arca. E a arca ficou durante muito tempo fora ali do território de Israel. E eles aqui nesse texto estão lamentando. Mas não adiantava só trazer a arca, viu? Isso seria forma. Eles precisavam lançar fora os deuses estranhos. Eles precisavam preparar o caminho para o avivamento. E é isso que o profeta Samuel vai dizer para o seu povo. Preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, né? E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E eles prepararam o coração. Eles lançaram fora os deuses estranhos. Isso é avivamento espiritual. Há um despertamento, há um retorno à presença de Deus. Nós podemos dizer que essa é a essência de um verdadeiro avivamento espiritual. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, esse é um primeiro exemplo que nós podemos dar aqui de um avivamento espiritual bíblico, nos tempos bíblicos. O segundo avivamento, esse segundo exemplo que podemos aqui colocar para os irmãos, ocorreu nos dias do rei Josafá. Acompanhe comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, verso 6, verso 9 e verso 10. O que diz a palavra de Deus? O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Verso 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Verso 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Louvado seja Deus. O que a gente vê aqui? A gente vê o rei Josafá sendo despertado, o rei Josafá orientando os homens dos seus dias, a liderança, viu? Conduzindo o povo aos pés do Senhor, retirando os ídolos, ensinando o povo a temer somente a Deus, o ensino se espalhando pelas cidades todas de Judá. Vejam que todo avivamento espiritual é um retorno e todo avivamento espiritual é uma volta à palavra.
E qual é o resultado de tudo isso aí? O nome do Senhor sendo glorificado entre as nações. As pessoas temendo o Deus de Israel. É um exemplo de avivamento, irmãos. Então, eles lançaram fora os pecados, houve um despertamento, houve um retorno, e o nome do Senhor é glorificado entre os não crentes. Um terceiro exemplo que gostaria de colocar para vocês, o avivamento ocorrido nos dias do rei Ezequias. O que diz a palavra? O texto aqui reflete uma conversa de Ezequias com os levitas dos seus dias. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 10 e 11, diz assim, abre aspas, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Fecha aspas. É o diálogo do rei Ezequias com os levitas, com os sacerdotes dos seus dias. Ele está exortando como um pai, filhos meus, não sejais negligentes, vocês foram escolhidos, ele os exorta. E o que vem depois? Acompanhe comigo. Versículo 15 agora, 2 Crônicas 29, 15, a Escritura diz, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes, verso 16, entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Houve o quê? Houve uma reunião, houve um despertamento, o povo foi despertado e toda a imundície, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus foi lançado fora. Tudo aquilo que era condenado foi lançado fora. O povo se consagrou, o povo preparou o caminho para o avivamento espiritual. Estão vendo aí? E o que a gente então pode resumir no meio de tudo isso? Irmãos, avivamento é um retorno aos caminhos do Senhor, à simplicidade, é um retorno ao primeiro amor. Tendo visto esses 3 exemplos aqui, eu poderia colocar outros, eu vou citar outros mais adiante, mas o que a gente pode ver de comum em todos esses exemplos que lhes dei? Primeiro, há um despertar de todos os homens. O Senhor trabalha no coração do rei, o Senhor trabalha no coração dos sacerdotes, o Senhor trabalha no coração de todo o povo. Todos são movidos a buscar, todos são movidos a restaurarem a aliança com o Senhor. Segundo, há mudanças radicais no culto. O culto não é um culto formal, mas é um culto que vem de dentro para fora. É o culto que agrada a Deus. Eles lançam fora tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. E há conversões em massa, há conversões de pessoas ali que chegam à fé judaica. Povos começam a temer ao Senhor. Por quê? Porque há um mover maravilhoso de Deus no meio do seu povo. Essa é a essência do avivamento, de todo avivamento espiritual. Mas quero dizer para os irmãos que as formas podem diferenciar conforme o propósito de Deus.
Vamos exemplificar de uma outra forma. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele operou muitos milagres. Nós lemos um texto no início da nossa aula aqui, que Jesus operou tantos milagres que não caberiam no livro aqui do Evangelho de João. Não caberiam. Então, ele escolheu alguns sinais para autenticar a verdade de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, e para que as pessoas venham crer nele. Agora, vejam como Jesus operou milagres de diferentes formas. Alguns milagres Jesus operou à distância, outros milagres Jesus operou de perto. Algumas pessoas Jesus tocou, outras pessoas Jesus não tocou. Temos o milagre do cego que Jesus cuspiu, fez lodo e aplicou aos olhos do cego. O que a gente vê nisso aqui, irmãos? O Senhor Jesus operou de modo diferente, de formas bem diferentes. E na história dos avivamentos espirituais, o Senhor tem operado de formas diferentes, mas a essência do avivamento espiritual sempre permanece. Vamos ver aqui formas de avivamento. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, na consagração do templo de Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, nós já lemos o verso 14, quero ler agora com vocês o verso de 1 ao 3. O texto bíblico diz o quê? Abre aspas. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O que a gente vê aqui? Você vê o povo se quebrantando, o povo se voltando para o Senhor, dizendo que ama o Senhor, que quer servir ao Senhor. É a essência do avivamento. Mas qual é a forma do avivamento? Desceu fogo do céu que consumiu o holocausto, viu? Tudo isso aí, a glória de Deus sendo vista por todos. Isso aí é a forma. Aprove ao Senhor naquele momento histórico, que era o momento da inauguração do templo, agir daquela forma. Mas eu pergunto a você, quantas vezes o Senhor operou desta mesma forma? Nós vimos outros exemplos de avivamento, mas o Senhor não operou necessariamente desta forma. Um segundo exemplo, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas. O que a gente pode ver aqui? Nessa visitação do Senhor, há conversões. O povo está ali buscando, está aguardando o revestimento de poder. Foi a promessa, foi a ordem de Jesus, que eles não deveriam deixar Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí, de repente, o que acontece?
um som como de um vento impetuoso. Nós temos uma visão coletiva, línguas, e depois todos eles passam a falar em línguas ali no cenáculo. O que a gente vê? A gente vê aqui a forma, a visão, o barulho, o fato de todos estarem falando em línguas, tudo isso aí é a forma. O mais importante é o quê? Que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, vejam, a essência e a forma. Um terceiro exemplo que quero dar para vocês aqui de forma. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, havia ali na cidade de Éfeso o templo de Diana. E aquela cidade, ela foi fortemente impactada pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos ver ali a essência e a forma. Na essência, a confissão pública das práticas pecaminosas. As pessoas começaram a confessar pecado, começaram a se converter, começaram a se voltar para o Senhor. Essa é a essência. Essa é a essência. A forma. As pessoas começaram a queimar tudo, a destruir os ídolos. A economia da cidade ficou ameaçada. Houve ali até uma revolta contra os crentes. Vejam, nem sempre em avivamentos nós vamos ver aí essa economia ameaçada, destruição de ídolos numa cidade pagã, não foi em Israel. Acompanhe comigo. Atos capítulo 19, versículo 18 a 20. O texto diz assim, verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, confissão pública de pecados. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de Deus. Calculados os seus preços, achou-se um montante a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Louvado seja Deus. Então você vê o quê? A essência, a volta para o Senhor, o quebrantamento, a confissão pública. E você vê ali a forma, a maneira como Deus agiu na cidade. Viu? Você não tem o mesmo acontecimento na história de outros avivamentos espirituais, não da mesma forma. E falei da revolta contra os discípulos. Acompanhe, Atos capítulo 19, verso 26 a 28. O texto bíblico diz assim: E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, olha aí, a conspiração contra Paulo. Este Paulo tem persuadido, desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Viram aí? O Senhor agiu, muita gente se converteu, mas houve também uma reação negativa aos crentes. E você pode ver aí os detalhes lendo aí a sua Bíblia na sua casa. Tá vendo? Então, ao mover a essência do avivamento, que é caracterizado pela volta. A essência é a mesma, mas a forma como Deus opera pode variar de lugar para lugar, de ocasião em ocasião.
Vejam o que Robert Coleman ele fala no livro A Chegada do Avivamento Mundial, editado pela CPAD. Na página 25, Robert Coleman ele diz o seguinte, abre aspas, embora os princípios espirituais básicos sejam comuns a todos os avivamentos, esses princípios emergem em situações humanas de maneiras tão variadas que é impossível predizer sua forma exata. Parece que Deus tem prazer em surpreender seu povo com o frescor inesperado da sua aproximação. Fecha aspas. O Senhor, ele sempre nos surpreende. O modo como ele vai agir sempre nos surpreende, viu? E ele opera sempre de forma diferente. Nós precisamos atentar mais para a essência do que para a forma do avivamento. Em terceiro lugar, nós poderíamos perguntar aqui, irmãos, quando há necessidade de um avivamento espiritual? Será que hoje nós carecemos de um avivamento espiritual? Será que você, crente que me assiste, carece de um avivamento espiritual? Será que a nossa igreja local, a igreja congregacional de Campo Redondo, carece de um avivamento espiritual? Será que a igreja brasileira carece de um avivamento espiritual? Levanto as questões. Quando é preciso um avivamento espiritual? Quando é preciso a igreja buscar e preparar o terreno para que venha o avivamento espiritual? Nós poderíamos dizer, em primeiro lugar, que nós carecemos de um avivamento espiritual quando há frieza espiritual. Frieza espiritual. Quando nós olhamos os pecadores indiferentes, insensíveis à pregação, quando as pessoas não se convertem. Olhem para a realidade das nossas igrejas. Será que nós temos visto conversões conforme nós já vimos acontecer? Nós podemos ver a frieza espiritual quando os filhos dos crentes não desejam seguir o caminho dos seus pais, eles preferem o mundo a seguirem o caminho do Senhor. Olhe para a realidade da sua família, meu irmão, minha irmã, onde estão os seus filhos? Isso é um sinal de frieza espiritual. Quando nós olhamos também os batismos, as filiações à igreja, que muitas vezes são meras formalidades. Hoje nós temos visto muita gente se transferindo de uma igreja para outra. Vivemos preocupados com números, estatísticas. Mas onde estão aqueles testemunhos claros, dramáticos de conversão a Cristo Jesus? Será que temos visto isso conforme víamos até algum tempo atrás? Isso denota o quê? Isso denota a nossa frieza espiritual. Nós precisamos de um avivamento. Segundo lugar, quando há conformação com o pecado, quando a igreja se conforma com o pecado, quando os membros da igreja caem em pecados grosseiros, tantos escândalos no meio da igreja, tantos escândalos, e muitos deles não se erguem. E isso nós temos visto acontecer nos nossos dias, escândalos em cima de escândalos. E muitas vezes nada é feito por parte da igreja para tentar recuperar essas pessoas. Isso é papel seu, meu irmão, Igreja de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós não podemos nos conformar com essa situação. Quando nós olhamos a história da igreja de Coríntios,
havia ali incesto e os crentes faziam vista grossa àquele pecado, aos pecados, às coisas que ali haviam. E haviam muitos dons espirituais. O apóstolo Paulo dá uma chacoalhada naquela igreja. Veja, a conformação com o pecado. Nós precisamos de avivamento espiritual hoje, porque há essa conformação. Terceiro, quando há mundanismo na igreja, os crentes, eles se veem conformados com o mundo, na sua maneira de se vestir. Eu não quero aqui falar da teologia, da fita métrica, do que pode e do que não pode. Isso é ridículo. Isso é ridículo. A Bíblia, ela estabelece princípio. E o princípio é que haja decência. O princípio é a modéstia da sua forma de se vestir, decência. Então, o mais importante não é o tipo da roupa, mas é a decência da roupa. É você se deixar escravizar pela moda, pelo mundo, pelas festas sociais, pelo que acontece. E aí você começa a ter uma vida social e você se deixa levar, tudo passa a ser normal, os divertimentos mundanos. Você já não tem mais prazer na leitura da Bíblia, você pode deixar para depois. Não, agora eu vou naquela festa, depois eu oro, depois eu estudo a lição, depois eu assisto a aula da escola dominical. Tudo fica para depois, porque existe algo que ocupa o primeiro lugar, meu irmão. É o mundo, é a igreja se conformando. Eu não estou dizendo que nós sejamos avestruzes. Eu não estou dizendo que você não possa ter lazer, que você não possa ter um final de semana em família. Presta atenção. O que eu estou salientando aqui em nome de Jesus é o que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Será que é a nossa comunhão com o Senhor ou são as coisas do mundo? Faça aí uma análise da sua vida. Em quarto lugar, nós precisamos de um avivamento espiritual quando há falta de amor, quando há falta de confiança no meio da igreja, quando nós olhamos às vezes para o meio do rebanho e podemos ver disputas, podemos ver ciúmes, podemos ver fofocas, disse-me-disses no meio da igreja. Irmãos, a maior marca do povo de Deus é o amor. Quando eu começo a falar mais alto, eu acho, eu quero, eu reivindico, eu exijo. Servir a Jesus não é isso. Servir a Jesus é você colocar o outro, olhar para o outro, é servir. Jesus assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, descer do salto alto. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de um avivamento espiritual. E caminhando para a conclusão da nossa lição, eu quero, no último ponto, falar sobre uma oração de avivamento que nós temos na Bíblia. Está no texto de Isaías, capítulo 62, versos 6 e 7. Que oração é essa? Acompanhe comigo. Sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor deu ao profeta Isaías o privilégio de profetizar para a sua geração
Ele viu Israel, as tribos do norte caírem pelo Império Assírio. O Senhor deu a visão a ele da queda de Jerusalém 100 anos depois. E ele viu depois a restauração. O ministério de Isaías, do ponto de vista profético, é amplo. E é interessante que no meio de tudo isso que o Senhor mostra aqui, há essa oração por avivamento pelo seu povo. E o que a gente pode aprender aqui, irmãos, com essa oração de avivamento espiritual? O que caracteriza uma igreja que ora por avivamento espiritual? Essa oração é uma oração, em primeiro lugar, expectante. Você ora com expectativa. Você deseja ver acontecer aquilo. Você deseja ver a maravilha de Deus, a mudança da história. E nessa oração aqui, sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Os guardas tomam conta e aguardam, vigiam. Eles ficam na expectativa. Mas esses guardas aqui ficam na expectativa de quê? Da intervenção de Deus. Eles se colocam na posição de um sentinela, eles não podem dormir porque eles estão aguardando aquele momento. E o Senhor deseja que haja expectativa na minha vida, na sua vida, por esse avivamento espiritual, meu irmão. Segundo, essa oração, a igreja, o crente que ora por avivamento, ele persevera. Ele não ora hoje, esquece amanhã. Ele não é movido a programa, mas ele tem uma disciplina, ele deseja, esse é um propósito firme dele. Ele ora com perseverança, e o texto diz, todo dia e toda noite jamais se calarão, jamais. São os guardas que se colocam em cima dos muros e estão ali vigiando, orando todo dia, toda noite, jamais se calam, buscando o avivamento. A igreja que busca avivamento, ela busca com expectativa, ela busca com perseverança. Em terceiro lugar, ela busca com confiança, porque ela vai se fundamentar nas promessas de Deus. O texto diz assim, os fareis lembrar do Senhor. Lembra ao Senhor as promessas. Repete as promessas, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que visitaria o seu povo. Visita o seu povo, visita a tua igreja, Senhor. Visita a sua igreja. E confia nas promessas. E não abre mão da bênção, não abre mão da visitação, não abre mão do cumprimento da promessa. O texto diz, até que se restabeleça Jerusalém. Nós costumamos sempre salientar a luta de Jacó com o anjo. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Essa oração aqui é até que se restabeleça. Então o Senhor deseja que a sua igreja se coloque na torre de vigia, que persevere, que confie nas promessas, que permaneça ali e que faça a oração específica, que restaure Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor deseja levantar o seu povo, levantar a sua igreja. Ele deseja ser louvado e conhecido em toda a terra, através da minha vida, da sua igreja. E concluindo, irmãos, a nossa lição, eu quero salientar algo que tenho dito aqui em diversas ocasiões. Irmãos, eu creio que esse tempo de isolamento, de pandemia, é um tempo de tratamento de Deus com a sua igreja. Deus tem tratado comigo, Deus tem tratado contigo. Você
tem percebido isso? Tem percebido? Esse é um tempo de tratamento. E eu vejo pessoas que têm sido despertadas. Alguns irmãos têm chegado até a mim e têm dito: pastor, que tempo bom, eu tenho tido experiências com Deus. Famílias que restauraram o culto doméstico, que têm lido a Bíblia durante todo esse tempo. Pastor, tem sido muito bom. Mas, por outro lado, eu também tenho visto muitas pessoas fraquejando. E o Senhor tem mostrado a fragilidade da fé. O Senhor quer tratar com você, meu querido. O Senhor quer tratar com você. O Senhor deseja restaurar a sua vida. Eu tenho tido aqui, irmãos, a oportunidade de ministrar esses estudos de forma singular para os irmãos. Já ministrava antes, mas muitos diziam: eu não posso estar no estudo bíblico, eu não posso. Você tem tido a oportunidade de assistir essas aulas, às vezes não necessariamente no horário da aula, muitos assistem depois, muitos assistem de novo. Mas o que eu posso perceber é que muitos ainda estão anestesiados, descompromissados. Eu hoje estou encerrando essa série de lições sobre o Espírito Santo, irmãos. Estou encerrando e eu quero perguntar a você: o que vai mudar na sua vida? O que mudou na sua vida assistindo todas essas aulas? Só acrescentou conhecimento? Não aconteceu nada lá dentro? Não houve mudança nenhuma? Será que você vai continuar na mesmice? O Senhor quer tratar com você. O Senhor, Ele nos convoca a tomarmos uma posição como igreja diante dEle. O Senhor nos convoca a lançar fora os deuses estranhos. Pense na sua vida. Pense nos deuses estranhos, nas coisas condenadas que há na sua vida, na sua casa. Prepare o caminho. Busque o Senhor. Faça essa oração conforme o profeta Isaías aqui nos ensina. Tenha em mente o texto que lemos na abertura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela manhã desse domingo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu quero te louvar, Senhor, pelo mover do Espírito Santo. E eu quero rogar, ó Deus, que esse ensinamento não venha cair, ó Deus, no vácuo, não venha cair, ó Deus, numa terra imprópria, mas ele venha cair, ó Deus, em terra boa e venha frutificar. Fala, Senhor, ao coração desta irmã, fala ao coração deste irmão, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração daqueles, ó Deus, que nos assistem, ó Deus, nesta hora. Opera, Senhor, um milagre espiritual. Em nome de Jesus, desperta o teu povo para que o caminho seja preparado e o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Ouve assim, Senhor, a nossa oração que a Ti fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. A partir da próxima semana, nós vamos começar uma nova série de estudos. E o nosso desejo é de trabalhar com os irmãos mordomia espiritual. Ok? Muito obrigado pela sua assistência. Se o Senhor permitir,
logo mais à noite nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.